eu queria falar especificamente de IPO, Pedrinho, porque nas vezes que a gente falou sobre esse assunto, a gente falou muito de a maneira como são precificados, relação mercado, o investidor e quem faz o IPO, não era a relação mais amistosa, enfim, foi um discurso um pouco mais ácido, mas você está do lado ali, não que eu quero ouvir sua opinião sobre isso, óbvio, mas na nossa conversa pré-live, você falou de várias empresas que vocês têm na carteira que têm tido uma performance muito boa e essas empresas vieram para a bolsa agora, né? Caso de Pets, de Redditor e Melius, que eu acho que é um dos casos que eu tenho mais curiosidade de ouvir. E um pouquinho mais atrás, até quando você era analista, você que fazia a cobertura de local web, que até muita gente fala, mas a carteira de IPOs esse ano sem local web estaria negativa. Bom, isso aí também sei lá, pegar o Santos sem Parreiras, né? O Santos sem Pelé também não ia ganhar nada. Mas a local web está lá, foi muito bem. E queria que você falasse um pouquinho desses cases, se puder começar por Melius, que acho que é o que o pessoal talvez até nem conheça tão bem, né? Pelo ticker, talvez o pessoal saiba, é cash em inglês, né? Isso é fácil. SH, mas o que a Melius faz e por que virou uma tese de investimento? Cara, só para dar um passo atrás, para falar um pouco da maneira como a gente olha, justamente por esses motivos de assimetria de informação, muitas vezes você também não tem muito histórico das empresas que estão vindo. Você tem algumas exceções, por exemplo, uma Redditor, que era uma empresa que já tinha debênture, então você tinha acesso a demonstrativos financeiros há muito tempo, era uma empresa que o pessoal já conhecia, muita gente já seguia a Redditor antes de abrir capital, então você tem esses casos, mas no geral você não tem tanto acesso à informação assim. Então a gente tenta ser mais pragmático na abordagem e tentar dividir em alguns itens de uma lista. O primeiro deles é o mercado endereçável. Então, assim, pra gente, nossa filosofia, a gente é um pouco mais focado em temas mais estruturais, que é mais o dinheirão que o Braga estava falando, na nossa opinião. Então, dito isso, a gente tenta partir de um mercado endereçável grande. Depois, a gente tenta achar pessoas incríveis que têm um histórico de alocação de capital bem sucedido. E depois, uma empresa com um produto também incrível. Então, a gente tenta achar essas três coisas. E aí, obviamente, você tem a parte de governança, ESG, e você também tem, obviamente, o valuation. Mas, até como disse, tem um livro, Outsiders, dentro do livro tem uma frase do Warren Buffett. Essa é do Warren Buffett mesmo, que é it's difficult to overpay a good CEO. É difícil você pagar muito por um bom CEO quando ele é um bom alocador de capital. E então, assim, partindo desse princípio, a gente já elimina aquelas que a gente não acha que faz sentido. Não necessariamente a empresa não preenche aquele critério, mas às vezes, como a gente tem pouco tempo, quando não é óbvio, a gente acaba também eliminando ou optando por não participar, e a gente perde algumas oportunidades também, obviamente. Mas assim, falando de Melius, a Melius ela se encaixava bem nesses três critérios. Para quem não conhece a Melius é uma empresa de cashback. Talvez algumas pessoas não tenham usado já o aplicativo, a extensão da Melius, mas a Melius é basicamente o principal dela, o plugin, a extensão que você tem dentro do navegador. Esse plugin ele muitas vezes fica já ativado e você automaticamente, quando entra em algum site que é cliente do Melius, por exemplo, a Americanas, Amazon, Magazine Luiza, Carrefour, etc., Fast Shop, sei lá, automaticamente o teu cashback está ativado e aí você, sem fricção, você via de regra não tem nenhum tipo de contato com o plugin ele não conversa com você. Quando você termina a transação, você automaticamente recebeu X% de volta do produto que você pagou. E por que o modelo de negócio chama tanta atenção? Porque é um modelo de negócio que gera muito caixa. Para vocês terem uma ideia, uma empresa relativamente pequena, seu faturamento um pouco menos de 100 milhões de reais, mas é uma empresa que mesmo com 100 milhões de reais de faturamento, já tinha break-even de EBITDA, já tinha EBITDA positivo no ano passado, e que levantou
na história toda da empresa, 30 milhões de reais. Então, assim, é uma empresa que self-funded, uma empresa que cresceu com capital próprio, com a geração de caixa própria. E por que a geração de caixa é tão boa? Porque, basicamente, a transação ela funciona assim. Você compra o produto, a varejista paga a Melius e depois a Melius passa o dinheiro para você. Então, ela só te paga depois que já recebeu o dinheiro da varejista, basicamente isso. Então, mercado endereçável, mercado de e-commerce, que vocês já comentaram na conversa com o Braga e com o Walter, não precisa nem dizer o tanto de oportunidade que a gente tem aqui. A empresa ainda com market share relativamente baixo, uns 3% de market share, ela processa em torno de 2 bilhões de GMV por ano, de valor de mercadoria vendida por meio do aplicativo do Melius. O engajamento muito grande, os usuários que usam o Melius, eles têm uma frequência de compra no e-commerce de umas 7 vezes ao ano, contra 3, mais ou menos, da média do mercado como um todo. Até porque quem usa Melius, via de regra, já é um usuário um pouco mais educado sobre e-commerce. Você não faz a sua primeira compra na vida no e-commerce com Melius. Você tem alguma curva de aprendizagem até chegar lá. Essa parte ela também é difícil para quem nunca teve contato com a gestão da empresa, mas a gente tenta fazer um trabalho de usar um pouco a rede que a gente tem, de gastar tempo com as pessoas que estão lá. O time também chama muita atenção da gente. A cultura da empresa é muito forte, é um esquema de sociedade aberta. Então, todos os funcionários da Melius, todo o ano, qualquer um pode aplicar para ser sócio da empresa. Você tem que escrever uma carta, escrevendo algumas coisas, o que você fez, por que você acha que você merece ser sócio. Você passa por um crivo de um comitê. Mas é uma sociedade completamente aberta, assim. E então chamou muita atenção que é uma empresa com uma cultura muito forte. E o produto, essa parte também foi um pouco mais difícil, porque você não tem exatamente uma outra empresa que faz a mesma coisa aqui no Brasil. Agora o Banco Inter está entrando muito forte em cashback também com a parte do marketplace. Mas a gente tentou estudar um pouco a indústria lá fora. Eu cheguei a usar todos os aplicativos de cashback para ter mais ou menos a experiência. A gente conversou com a empresa sobre todas as melhorias que eles tinham já mapeado. E conversou também com os clientes. Enfim, a gente fez todo o processo de diligência e o produto, a gente também chegou na conclusão que chamava muita atenção. E aí no final, a parte de valuation, a empresa estava vindo ao mercado a mais ou menos 5,5 vezes, 6 vezes receita de 2021. Que para empresas... Cara, tem algumas empresas maduras de tecnologia a depender da taxa de retorno, mas tem muitas empresas de tecnologia em mercados mais maduros que negociam nesse tipo de múltiplo. Então, para uma empresa que já no ano passado e nos últimos 2, 3 anos já estava crescendo já estava entregando uma taxa de crescimento de 70% ao ano, era um carrego com o qual a gente estava bem confortável. Então parecia bastante assimétrico. Graças a Deus teve uma boa performance nos últimos dias. No papel subiu 60% em uma semana. Teve uma ajuda que os sell sites começaram a cobrir também, mas enfim, foi mais ou menos assim que a gente construiu a tese.